Olá, gente. Meu nome é Silvana, sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre retas. Retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Não esqueçam de, no final da aula, dar o seu joinha, curte e se inscreve no canal para receber mais vídeos, tá? Toda vez que eu for lançar um vídeo, vocês serão avisados. Bem, vamos lá. Retas paralelas. Retas paralelas não têm pontos em comum. Ou seja, elas nunca se encontram, tá? Elas vão ficar à mesma distância uma da outra. Por exemplo, a reta S e a reta R são paralelas. Elas estão à mesma distância. Lembra da rua do meio-fio? Se a gente olhar para uma estrada bem longa, você vai ver o quê? A rua no meio e do lado direito o meio-fio, do lado esquerdo o meio-fio. Aquilo ali representa paralelas, elas não se encontram, elas ficam à mesma distância do início ao fim. Então aqui a reta ela é representada com uma letra minúscula, tá? E aqui eu posso usar o símbolo, ó. R é paralela a S, ou a reta S é paralela a R. São duas, como se fossem duas retinhas aqui. Reta é paralela a S. A reta R é paralela à reta S. Aqui eu tenho duas retas paralelas também. Ah, mas elas não estão na mesma direção. Estão, as duas estão na mesma direção. Elas não estão na horizontal. Elas aqui estão inclinadas, mas continuam sendo retas paralelas, porque a distância delas continua sendo a mesma, do princípio ao fim. Tem essa setinha dos dois lados porque são infinitas. Então, tem setinha para um lado e setinha para o outro, tá ok? Então, eu posso dizer que a reta T é paralela à reta V, tá ok? Aqui eu tenho também duas retas, só que aqui elas estão na posição vertical, estão em pé. Só que, olha só, a distância continua sendo a mesma, tá? Não importa se ela está inclinada, se ela está na horizontal, se ela está na vertical, elas continuam sendo retas paralelas. E temos um caso especial de retas paralelas. São as paralelas coincidentes. O que é coincidente? Uma está sobre a outra, tá? Mas a distância continua sendo a mesma? Sim. Elas continuam com a mesma distância, só que uma está em cima da outra. Esse é um caso especial de retas, tá? De retas paralelas. São paralelas coincidentes. Aqui eu tenho duas retas, uma está sobre a outra. Mas, professora, você falou que elas não têm pontos em comum. Nesse caso especial das retas coincidentes, sim, tá? São retas paralelas coincidentes. Nos outros casos que nós vamos ver, não, elas não coincidem em ponto algum, tá? Elas vão ficar separadas umas das outras. Concorrentes. Retas concorrentes têm um ponto em comum, ou seja, em algum momento elas vão se cruzar. Vai passar uma na mesma direção em direção da outra. Olha, aqui eu tinha a reta inclinada M, a reta inclinada S. As duas se encontraram aqui e formaram um pontinho. Ó. É o ponto de encontro delas. Isso aqui caracteriza a reta concorrente. Por quê? Elas estão passando uma pela outra, bem diferente da paralela. Ok? A reta aqui eu tenho a reta S e a reta M. Aqui um outro exemplo de reta concorrente. T e V. Ah, mas aqui o ângulo está fechadinho, elas formaram um ângulo fechadinho, não tem problema. O importante é que elas não estão encostando em mais nenhum lugar, a não ser nesse único ponto aqui. Ó. Aqui elas se encontraram. Fora isso, não tem mais nenhum ponto em comum entre elas. Tá? Só tem que ter um ponto. Aqui, essas retas aqui estão na vertical. Tá? Estão inclinadas, mas estão em pé. Então, e aí? O que acontece? Elas são concorrentes do mesmo jeito. Concorrente, concorrente, concorrente. Para ser concorrente, elas precisam se cortar em um determinado ponto. Sim, ter um encontro ali, tá? Nós vamos ver agora um caso especial de reta concorrente, que são as retas perpendiculares. São concorrentes? Sim, mas elas são perpendiculares. Vamos ver isso agora. Agora nós vamos falar sobre retas concorrentes perpendiculares. É um caso especial de reta concorrente. O que é reta concorrente? Aquela que corta em um ponto. E a reta concorrente perpendicular? É porque são retas que se encontram formando ângulos de 90 graus. Notem que aqui, ó, eu botei isso aqui para vocês verem que tem 90 graus. Tá?
Quando a gente vê esse quadradinho com pontinho no meio assim, é porque tem 90 graus, tá? Então, tá formando 4 ângulos de 90 graus. E elas se cruzam em apenas um ponto. Então, quando fica uma reta totalmente na vertical e a outra totalmente na horizontal, elas vão formar retas perpendiculares, retas que vão formar 90 graus. Então, aqui tem uma reta R, ela é perpendicular à reta S, tá? R é perpendicular à reta S. Elas formam ângulos de 90 graus. Ó. Cada ângulo desse aqui vai ter 90 graus. 90, 90, 90, 90. Tá ok? São retas concorrentes, não deixam de ser, mas são perpendiculares. Toda reta concorrente é perpendicular? Não. Perpendicular só se ela formar ângulos de 90 graus. Mas toda reta perpendicular é concorrente? Sim. Por quê? Porque são duas retas que se cruzam em apenas um ponto. Elas vão se cortar em apenas um ponto. O encontro delas, tá? Não se dá em mais de um ponto. Reta transversal é aquela que corta um par ou um feixe de retas. O que é reta transversal? É uma reta, tá? No caso aqui ela está inclinada, está cortando duas retas paralelas, tá ok? Então, quando uma reta corta duas retas paralelas ou corta um feixe de retas paralelas, o que é um feixe? Mais de duas, 3, 4, 5 retas paralelas. A reta que corta essas paralelas, ela é chamada de reta transversal, que no caso é essa aqui, ó, reta transversal. Então, nós temos algumas posições de reta. Nós temos a reta horizontal, lembra a linha do horizonte? Quando você olha o mar, você vê lá no fundo aquela, parece uma linha bem distante, se chama linha horizontal, se chama linha do horizonte, porque ela é totalmente deitadinha, tá? Você vê lá ao longe. Então, essa é a reta horizontal. Nós temos a reta vertical, que é totalmente em pé. É a reta vertical. E a reta também pode ser inclinada. Nem está deitada, nem está em pé. Ela pode ser inclinada, pode estar para um lado, pode estar para o outro. E temos a reta inclinada. Esses são os 3 tipos de retas que nós temos, tá? Então, isso aqui eu botei só para título de curiosidade, tá? Então, nós temos a reta horizontal, reta vertical e reta inclinada. No caso das retas concorrentes, somente uma vertical e uma horizontal, tá? Na reta transversal, que é aquela que vai cortar, ela está inclinada, mas ela se chama transversal porque ela passa por duas ou mais paralelas, tá ok? A reta transversal, ela está inclinada, ó. A posição dela é inclinada, mas ela é uma reta transversal porque ela corta ou duas ou um feixe de paralelas, tá ok? Bem, gente, essa aula foi bem rápida, bem simples, mas são informações necessárias para vocês fazerem outras coisas na geometria, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal.